Nesta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026, o pastor Geraldo Moreira, representante das IPFD do estado do Amazonas, realizou o batismo da irmã Creuza, de 96 anos. Ela, que no outro tempo havia sido batizada no tanque, aceitou descer as águas como Jesus foi batizado, nas águas correntes. Por ela ser uma senhora de idade avançada, a irmã Cleide, sua filha, estará dando aqui um depoimento, na verdade relatando um testemunho a respeito de sua mãe. Aqui você está vendo as fotos e também ouvindo o depoimento da irmã Cleide, relatando o testemunho de sua mãe Creuza, de 96 anos. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui com a irmã Creuza, a irmã Cleide. E a irmã Cleide ela vai contar um pouco da história, da vida da irmã Creuza, quando ela aceitou Jesus e agora ela se uniu no ministério. E hoje ela foi batizada para a glória do nome de Jesus Cristo. Conte a benção, ô irmã Cleide, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, aleluia. Aqui, meu nome é irmã Cleide, glórias a Deus, aleluia. Quero falar um pouquinho da minha mãezinha, glórias a Deus, aleluia, que é aqui. Primeiro, eu quero falar, aleluia, Jesus, que a minha mãe, ela morava com uma irmã minha, ela que tomava de conta dela, glórias a Deus. E aí, eu tive que fazer uma viagem para Aparecida de Goiânia, glória a Deus, aleluia. E aí eu teve lá, e ela não estava gozando muito da saúde, aí ela pedia para mim vir logo, glória a Deus, aleluia. E eu sempre falava para ela que, eu pedia para ela passar ao menos um mês comigo, mas ela não queria, aleluia. E eu quero dizer que Deus é tão maravilhoso que eu não sei nem agradecer ao Senhor. Eu pedi do Senhor pelo menos um mês. Se não desse um mês, eu pedi para o Senhor tocar no coração dela, para que ela passasse ao menos uma semana. Eu ia agradecer ao Senhor. Aleluia. E aí eu cheguei aqui em fevereiro, glórias a Deus. Aleluia. Dia 27, se eu não estou enganado. Aleluia. Aí eu cheguei e eu disse para ela que eu ia chegar e ia buscar ela. Ela vir conosco aqui para o sítio. Aleluia. E aí eu cheguei e ela prontamente, ela veio comigo, glórias a Deus. Ela veio e aí nós começamos, aleluia, a buscar o Senhor, eu conversar com ela, falar para ela da palavra de Deus e ensinar glória a Deus, da palavra de Deus um pouquinho que eu conheço, aleluia, Jesus. Aí eu comecei a falar para ela, entendeu? O que ela tem que fazer, o que ela tem que obedecer, entendeu? E ela ficava ouvindo e chegou ao ponto de... Aí ela voltar para Manaus de novo. E passou mais de um mês, um pouquinho. E agora esse mês ela retornou de novo. Ela retornou dia 1º. E aqui ela está conosco. E aí eu continuei a ensinar ela a falar da palavra de Deus. Que o irmão Geraldo já tinha falado para ela devido ao batismo, ensinado para ela. E ela concordava comigo. Ela dizia tudo, como ela foi batizada, que onde ela congregava na Assembleia de Deus, ela se batizou no tanque. E o irmão Geraldo ensinava para ela que o tanque, aleluia, não é lugar de ninguém se batizar, aleluia. É colocado peixe, essas coisas assim, né? Que é colocado num tanque, aleluia. Então nós temos que se batizar como Jesus deu o exemplo para nós, aleluia, na água corrente, glórias a Deus. Aí eu ficava falando para ela, ela concordou comigo. Aí eu disse para ela, mãe, mas antes de a senhora se batizar, mãe, a senhora não quer se unir com a nossa igreja, Pentecostal do Filho de Deus? Aí ela disse, minha filha, eu vou pensar um pouco. Aí eu digo, não, mãezinha, a senhora tem que pensar logo, porque a Bíblia diz que nós não sabemos o dia da manhã. O dia da manhã pertence ao Senhor, não a nós, só ao Senhor. Então a senhora tem que resolver logo, porque o batismo já é dia 17, aleluia, o pastor Geraldo vem, e a senhora tem que se unir primeiro, antes do batismo, com a nossa igreja. Aí a senhora só vai receber o batismo, quando o irmão chegar. Aí ela disse, tá bom, minha filha, então eu quero, amém. Aí ela foi logo pedindo para mim orar por ela. Glórias a Deus. Aí naquele momento eu me alegrei muito no Senhor, aleluia.
Eu digo, Deus, Tu é tão maravilhoso, aleluia, que eu pedi do Senhor para ela passar ao menos um mês, se não desse uma semana. E o Senhor permitiu na vida dela que ela veio. E agora ela se uniu com a nossa igreja e agora já desceu as águas, glória a Deus. E aí está minha mãe para a honra e a glória do Senhor, aleluia. E é motivo de nós se alegrar no Senhor, glória a Deus. Ontem foi um dia especial para nós, junto com ela, que o Senhor deu para ela, glória a Deus, e deu para nós também. Isso é motivo de muita alegria. E eu agradeço o meu Senhor, porque Ele ouviu quando eu pedi para Ele. Eu pedi primeiro mês, se ela não viesse um mês, mas pelo menos uma semana. E o Senhor já me deu, foi mais de 3 meses e ela está aqui. E hoje ela faz parte do nosso ministério, aleluia. E eu apresento ela para a igreja, glórias a Deus, aleluia, que ore pela minha mãe, para que o Senhor venha dar graça para ela, até para a irmã Creuza Ribeiro de Souza, aleluia, é o nome dela, irmã, glórias a Deus, que ela venha, aleluia, continuar. Ela está completando quase 76 anos. Ela vai, se Deus permitir na vida dela, ela vai fazer 96 anos, né? 96 anos minha mãe vai fazer, se o Senhor permitir, que nós não sabemos, né? Por isso que eu falei para ela, minha mãe, a senhora tem que resolver logo, porque nós não sabemos o dia da manhã. Aí, quando eu falei para ela, ela disse, amém, minha filha. Aí eu apresentei ela para o Senhor, que ela se uniu com a nossa igreja. E aí está a bênção do Senhor que Ele nos deu. A minha mãe, glórias a Deus, ela tem vontade ela tem orado até mais do que eu. Nós estávamos até brincando, aleluia, que eu acordo, glória a Deus, a minha mãe já está orando, apresentando os filhos para que Deus venha ter compaixão. E isso é bênção do Senhor. Uma pessoa da idade dela, com 95 anos, e ia levantar e orar e agradecer a Deus. Então, isso é muita bênção, que muitos jovens, aleluia, de 50 anos, 40 anos, não procuram orar, pedir a misericórdia de Deus. E ela está buscando o Senhor e pedindo a sua misericórdia, que o Senhor Ele venha salvar e libertar seus filhos, para a glória do Senhor. Amém, Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe.